Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E durante a semana eu recebi algumas mensagens de umas pessoas ansiosas, torcedores e tal, falando: pô, tô esperando essa análise, tomara que seja a análise do acesso e tudo mais. E a análise do acesso, o Tricolor subiu, o Itabaiana é Série C do Campeonato Brasileiro, o Itabaiana segurou o 13 em um amigão lotado lá em Campina Grande, 0-0. Tinha vencido o jogo de ida, em Itabaiana, no Mendonção, por 3-1 e com isso consegue o acesso à Série C. Se junta a Anápolis, a Retrô e a Maringá. São as 4 equipes aí que sobem da D para C e jogarão a Série C em 2025. E tudo isso tem um peso gigantesco, simbólico, estrutural, financeiro. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas também vou falar do jogo. Desde já eu peço para que você que está nos acompanhando se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Você que é torcedor do Itabaiana, está curtindo essa análise? Espalhe para outros torcedores, para quem não conhece ainda o canal, para que possa conhecer e se inscrever aqui nesse canal em que a gente faz conteúdos analíticos, sempre focando nas equipes sergipanas. Vamos falar então de 13-0 Itabaiana 0, o jogo que deu acesso ao Tricolor, e falar um pouco também do que representa esse acesso à Série C para a equipe do Itabaiana, que finalmente, depois de várias tentativas batendo na trave, dessa vez será sim time de Série C. Vamos embora. Bom, para a gente falar sobre o jogo, nós temos que passar pela escalação que o Roberto Cavalo trouxe para o Itabaiana, porque foi uma escalação com mudanças forçadas, O Roberto não teve o Gustavo Schultz lesionado, não teve o Bruno Senna lesionado, os dois saíram lesionados no jogo de ida, e não teve o Cauã, lateral esquerdo, suspenso. Então precisou fazer algumas modificações forçadas. E aí ele chegou com um time bem cauteloso e particularmente até me surpreendeu um pouco na escolha das peças, porque o que ele faz? Ele põe uma linha de 4, e eu vou colocar aí na tela para vocês, porque o time do Itabaiana, nas suas redes sociais, posta a escalação em ordem numérica, então eu separei um campinho para ter mais ou menos uma noção no campo, de como ficou a disposição do Itabaiana. Então o que o Roberto Cavalo faz? Ele traz o Gabriel Araújo, que é um zagueiro de origem, para ser o lateral esquerdo, mantém o Gabriel Henrique como primeiro volante e traz o Léo Carvalho, que já atuou outras vezes como lateral, inclusive ano passado no título do Itabaiana, mas também apoia muito, um jogador muito ofensivo, muitas vezes acaba jogando como um ala esquerda também. Então o Léo vem para esse lado esquerdo para tentar qualificar um pouco a saída de bola, dar um pouco de escape, mas também vir recuar para ajudar o Gabriel e fazer uma dobra na marcação quando o Itabaiana não tinha a bola. E sem a bola, o Itabaiana, muitas vezes, como eu vou colocar aí na imagem para vocês, se defendia com uma linha de 4 e depois uma segunda linha de 5. O Jupi, que foi o escolhido para ser o substituto do Schultz, já que o Thiago Souza voltava de lesão, o João Vitor também vinha sem muito ritmo. O Jupi ele foi o escolhido para ser esse comandante do ataque e ele ficava um pouco à frente dessa segunda linha. E aí a segunda linha baixava toda com 5. O Léo Carvalho baixava pelo lado esquerdo. O Cadu Baroni, que era o ponta pelo lado esquerdo, baixava também para marcação. Lá do lado direito, o Leilson e o Cleiton também faziam isso, como vocês estão vendo aí na imagem. E a proteção do Gabriel Henrique ali na parte central, do meio de campo, ali como um volante de mais pegada. Então, a postura do Itabaiana com essa disposição e com esses nomes foi muito clara. Foi baixar suas linhas a partir do meio de campo para trás, dar a bola para o 13, fechar os espaços e deixar que o 13 resolvesse sua vida. Era o 13 quem precisava de gols, não o Itabaiana. O Itabaiana não precisava se expor. Então, o Roberto, ele adaptou o time, e isso é muito importante, para o jogo deste domingo, de acordo com o contexto, de não ter peças que tinham atuado bem no primeiro jogo e de jogar com a vantagem de 2 gols no placar. O Itabaiana é um time que muitas vezes joga na ofensividade. A gente viu, por exemplo, no jogo de ida contra o 13. É um time que parte para cima, que se apoia muito nessas jogadas de lado, com o Leilson, com o Cadu Baroni, com o Cleiton pelo meio armando. Dessa vez foi o Itabaiana que precisou se recuar mais. O Roberto Cavalo entendeu a temperatura do jogo e o que o jogo pedia. E isso, é claro, é importante também destacar, falando positivamente dos jogadores, isso exige uma disposição tática, Porque o Cleiton não é esse jogador normalmente mais defensivo. O Cadu Baroni também não é. O Leilson também não é. Mas
para que eles cumpram uma função defensiva, precisa também dessa dedicação tática desses jogadores. E o Itabaiana cumpriu isso muito bem. O Itabaiana foi um time taticamente que beirou a perfeição. Não vou dizer perfeito porque todo jogo tem as suas falhas, mas beirou a perfeição. Eu comentei, né, na minha análise depois do jogo de ida, destaquei aqui, fazendo até uma pequena prévia do jogo da volta, que os primeiros 15 a 20 minutos ali principalmente seriam cruciais, porque o 13 ia jogar em casa, com o estádio lotado, precisando de gols e tendo um ataque muito forte, então ia vir pra cima. O Itabaiana precisava ser inteligente. E a verdade é que em nenhum momento no jogo teve realmente uma pressão, sabe? Aquele momento em que você assistia, percebia e pensava que, pô, agora tá ficando insustentável, a pressão tá gigantesca, vai sair um gol. Não teve esse momento. Óbvio que a gente sabe que no futebol uma bola muda tudo, né? E aí eu tenho que destacar dois lances. No fim do primeiro tempo, que o goleiro Jefferson faz uma ótima defesa numa chance do Thiaguinho, e é uma defesa fundamental, porque ali, se o 13 faz um gol, poderia ir, por exemplo, para o intervalo vencendo por 1-0 e mudaria completamente o jogo. E uma chance depois do Wallace Pernambucano, que ele ganha da marcação no segundo tempo e acaba chutando para fora. Para mim foi a mais clara do 13 na segunda etapa. É normal, o 13 é um ótimo time, trio de ataque muito bom, então naturalmente ia criar suas chances, mas criou poucas chances. O 13 só deu 3 chutes na direção do gol o jogo inteiro. O Itabaiana soube se defender muito bem, os jogadores se dedicaram taticamente, entenderam qual era a função de cada um, e a estratégia, na minha opinião, ela foi muito bem colocada. E eu não tô falando isso porque ganhou ou não. Eu acho que não tinha muito como fugir disso. Uma primeira linha com 4, uma segunda linha com 5, com jogadores de lado de campo que podiam escapar bem para os contra-ataques e fechando os espaços. Fechando os espaços, o 13 começou a rodar a bola e não sabia o que fazer. Tanto que muitas das jogadas que o 13 tentou, principalmente no primeiro tempo, foram por cruzamentos, bolas aéreas, porque o 13 rodava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer, bola na área, não sabia o que fazer, bola na área. O Wallace Pernambucano, que é um atacante não tão móvel, né, nesse momento mais da carreira, já é mais uma referência, ficou encaixotado na dupla de zagueiros, no Gabriel Caran e no Gustavo Fagundes. Preciso destacar, inclusive, Gustavo Fagundes fez um jogo sublime. O Gabriel Caran, ele foi bem também, mas eu senti ele em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, um pouco mais ansioso em algumas tomadas de decisão. O Gustavo foi muito bem. O Gustavo jogou muito. Ele, o Jefferson, eu já citei, o próprio Gabriel Henrique, que eu falei, o volante, o Gabriel Araújo, que é um zagueiro, né, mas que naquele momento precisou entrar como lateral e cumpriu. O Chiquinho fez um bom jogo também pelo lado direito. Eu não tenho o que falar muito dos homens de frente, porque eles se dedicaram muito defensivamente, mas ofensivamente o Itabaiana fez pouco. Também não precisava fazer muito. Mas a defesa do Itabaiana foi muito bem postada, muito bem trabalhada. Taticamente o time foi quase perfeito. E é uma coisa que a gente sempre destaca, principalmente no futebol de hoje. Você precisa trabalhar sem a bola. A defesa começa lá na frente. O quarteto defensivo do Itabaiana fez um jogo muito bom, porque os meias e atacantes estavam lá na frente se dedicando na marcação. Já estavam fechando espaço de lá, então contribuíam com o trabalho de quem estava atrás. A defesa precisa começar no ataque. O Itabaiana entendeu isso. Se postou defensivamente muito bem e soube anular as principais armas do 13. O 13, como eu disse, teve suas chances pontuais, mas não conseguiu imprimir um ritmo muito forte, como conseguiu contra o Altos, por exemplo, apesar da virada que tomou no final lá nas oitavas, e contra o Asa também na segunda fase. E aí, em determinado momento, né, por conta da pressão, por conta da situação ali do jogo, pareceu que o 13 foi meio que entregando os pontos. Sentiu que ia ser muito difícil conseguir. E aí você vai baixando a intensidade, vai baixando a confiança, e o time vai perdendo terreno. O Itabaiana soube se postar muito bem. Como eu disse, não teve aquele momento, óbvio que o torcedor fica nervoso sempre, mas não teve aquele momento em que o torcedor viu e pensou que agora não vai dar. Nós vamos tomar o gol porque estamos jogando mal, não estamos conseguindo segurar. Não, o Itabaiana segurou muito bem o seu rival, sabendo das valências do rival. Foi um mata-mata muito equilibrado, como a gente já previa, né? Foram 4 tempos de 45 minutos, obviamente, né, nesses 4 jogos, e 3 desses 4 tempos terminaram em 0-0. A diferença do mata-mata foi o primeiro tempo do jogo de ida, quando o Itabaiana amassou o 13, fez 3-1, podia ter feito mais, ali foi aberta a vantagem que se sustentou ao longo de todo o restante do mata-mata. O Itabaiana soube jogar com essa vantagem,
E isso é muito importante. Teve inteligência. Além da inteligência, teve disciplina, teve muita entrega. Fisicamente, o Itabaiana estava muito bem. Cadu Baroni correndo o campo inteiro. O Léo Carvalho, apesar de alguns vacilos ali em algumas coberturas, corria o campo inteiro também. O Cleiton, o Leilson. A gente viu no final do jogo o Itabaiana correndo em contra-ataque. O Itabaiana estava fisicamente muito bem preparado. Os jogadores que estavam ali entraram muito bem preparados, né? E isso fez total diferença na forma como o jogo se conduziu. E o Itabaiana, com a estratégia, como eu disse, mais uma vez, que beirou a perfeição, soube se postar, soube segurar as principais armas rivais e saiu de campo com o resultado que precisava. E é um resultado gigantesco, histórico para o Itabaiana e que muda muita coisa para o ano que vem. Bom, felizmente aqui no canal a gente tem alguns amigos aí, ouvintes muito generosos, né, de outros estados, que fazem uma boa, acompanham os nossos vídeos. E talvez para quem é de outros estados, que acompanhem mais a realidade de equipes maiores, ou até quem é daqui do estado de Sergipe, mas que não acompanha muito as equipes locais, talvez não tenha noção do quão importante é um acesso da Série D para a Série C. O Itabaiana vai ter um ano de 2025 cheio com calendário importantíssimo de terceira divisão. Na pior das hipóteses, o Itabaiana tem uma Série D em 2026. Na pior das hipóteses, né? Isso se não ficar mais tempo na Série C. E tem condições para isso. Quando a gente pensa em Série C, a gente está falando de um calendário definido, de pelo menos 19 jogos. Uma competição que tem uma divisão inferior, né? Você tem a Série D logo abaixo. Ou seja, não tem aquela coisa de, meu Deus, não subi, vou ficar sem calendário. Que iria acontecer com o Itabaiana. Se o Itabaiana não subisse contra o 13 agora, iria só jogar estadual no ano que vem. Como subiu, além do estadual, garante uma Série C. Você tem mais visibilidade, você tem cotas maiores, você consegue atrair melhores jogadores, porque vão ter jogadores que vão olhar para o time e vão falar, opa, é um time de Série C. Eu quero me encaixar nesse mercado. Que não queriam, por exemplo, se fosse um time de Série D. Sendo um time de Série C, eles já querem se encaixar. Então o Itabaiana consegue cooptar jogadores melhores, vai atrair mais público, porque o torcedor vai para o estádio para apoiar na Série C. Toda uma cadeia que ajuda a se sustentar ainda mais com o acesso à terceira divisão. Não quer dizer que o Itabaiana virou o Real Madrid hoje, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas você consegue dar um gás, uma sobrevida a um time que luta pela sobrevivência, como tantos e tantos outros que estão na Série D, né? Que lutam por calendário, que lutam por sobrevivência. Se o Itabaiana não sobe, ano que vem era só estadual. Um ano que acabaria em abril. Agora você tem um ano que vai se sustentar até boa parte ali do segundo semestre e com mais dinheiro entrando, com possibilidade de trazer jogadores melhores, mais patrocinadores, né? Porque os jogos da Série C, eles são televisionados para o Brasil inteiro, então os patrocinadores vão querer expor sua marca no Itabaiana, tudo isso traz retorno. É também importantíssimo para a Federação Sergipana. Sergipe, pela primeira vez desde 2008, vai ter duas equipes na Série C, Confiança e Itabaiana, né, em 2025. E vale lembrar que em 2008 a Série C era a última divisão, não existia a Série D, ela veio justamente em 2009, no ano seguinte. Ou seja, desde que passou a existir a Série D, nunca tivemos duas equipes sergipanas juntas na C. Até agora, até 2024. Ano que vem teremos Confiança e Itabaiana. Isso é ótimo para a Federação Sergipana, porque ela ganha, por exemplo, poder político em determinadas situações. As equipes, né, começam a somar mais pontos em rankings, o que as favorece em sorteios de Copa do Nordeste e de Copa do Brasil, por exemplo. Você tem um campeonato estadual que é impulsionado. Agora você tem duas forças de Série C. Além de Sergipe e Lagarto na D, ou seja, isso eleva o nível do campeonato estadual, é bom para todo mundo. E também eu preciso citar, né, joga um caminhão de pressão nos rivais que estão na Série D, né? Em Sergipe, em Lagarto, as torcidas vão cobrar muito, principalmente aqui no caso do Sergipe, já citei em outro vídeo, porque você tem agora dois rivais que estão na terceira divisão. E para passar a régua aí sobre o Itabaiana, né, o Itabaiana ele teve um ano instável, é verdade. Vamos lembrar do campeonato estadual, né, que o começo foi muito ruim, depois ainda se recuperou, mas não fez frente aos principais rivais. Na Copa do Nordeste teve alguns lampejos ali, mas não conseguiu fazer uma campanha boa. Na Copa do Brasil acabou caindo cedo, então o Itabaiana teve um primeiro semestre, uma primeira parte de ano complicada, que gerou desconfianças, que gerou dúvidas no torcedor. A falta do Mendonção também acabou sendo uma questão em algum momento, mas o time soube se sobrepor a tudo isso.
Eu tenho dito aqui, já falei em outros momentos, que o Itabaiana teve uma resiliência muito grande em toda a Série D. Por ter conseguido passar por uma primeira fase jogando longe da sua casa, sem o seu próprio estádio, sem o seu torcedor, né? Por mais que o torcedor fosse para Lagarto, não estava ali naquele clima da cidade, né? Respirando o time como acontece em Itabaiana. Teve a instabilidade ali no fim da primeira fase que gerou muitas dúvidas. Soube reverter uma desvantagem contra o Atlético Cearense na segunda fase. Soube ir buscar o placar nas oitavas de final contra o Porto Velho, tanto na ida quanto na volta. E quando levou a vantagem nas quartas de final, né, do jogo contra o 13, levou a vantagem daqui, do primeiro jogo, para Campina Grande, soube se portar muito bem. Entendeu a temperatura do jogo, técnico e jogadores entenderam o que fazer, como fazer, o que cada um precisava, e a gente viu o resultado em campo. O Itabaiana merece muito esse acesso pelo que vem construindo, né, nos últimos anos. Para você, óbvio que existem situações em que um time surge do nada e sobe, acontece. Mas quando você tá batendo na trave, tá se acostumando a disputar aquela competição por anos e anos, uma hora você dá o passo. O próprio Retrô também, que subiu com o Itabaiana agora, é um exemplo disso. O Itabaiana já vinha de ótimas campanhas recentes em Série D, quase subiu em 2016, quase subiu em 2019, uma figura constante na quarta divisão, sabendo entender como funcionava a competição. Dessa vez conseguiu dar o passo. A Série D tem 64 times e só sobem 4. São 3 mata-matas para você subir. Eu considero particularmente o campeonato mais difícil do futebol brasileiro. De 64, só sobem 4. E o Itabaiana é um deles. O torcedor tricolor tem que comemorar, tem que fazer festa. É um momento histórico, um dos grandes momentos aí da história do Itabaiana. É de se pensar, sim, no planejamento para 2025, porque é um ano que vai exigir muito. O Itabaiana vai ter, no mínimo, 30 jogos garantidos para 2025. Porque tem os 19 da primeira fase, né, na Série C, tem os 9 da primeira fase do estadual e, mantendo esse formato, né, dos últimos anos, vai ter no mínimo mais um mata-mata. Seja o da semifinal, seja o da repescagem, seja de rebaixamento, enfim, vai ter no mínimo mais 2 jogos. Ou seja, são pelo menos 30 jogos garantidos. É bom também, né, salientar que o Itabaiana teve dificuldades, sim, esse ano com a questão do calendário. No primeiro semestre a gente viu isso com muitos jogos, mas foram muitos jogos naquele momento que se acumularam, né, em Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, competições simultâneas. Dessa vez o Itabaiana vai ter um calendário mais separadinho, uma primeira parte do ano só com o estadual e uma segunda parte do ano só com Série C. Então, calendário é uma questão importante. E aí volta para o que eu vinha citando. 2025 é um ano que exige um planejamento pontual e fundamental para que as coisas deem certo. Mas honestamente, né, vamos ser um pouquinho justo aqui, mais pra frente se pensa nisso, né? Agora que o torcedor do Itabaiana possa comemorar, possa desfrutar desse acesso e já tem semifinal, né? A gente às vezes acaba se passando um pouco porque, como nós costumamos dizer, são os 4 campeões aí da Série D, né, os que sobem, o mais importante é subir, mas vem uma semifinal aí contra o Retrô, repetindo o duelo da fase de grupos, e que o Itabaiana tem totais condições de se classificar e almejar aí uma final nacional, né, que seria algo super grandioso. Mas por hora, parabéns aí ao Itabaiana, a toda a diretoria, comissão técnica, né, jogadores, aos torcedores, todo mundo que faz o clube, um acesso muito merecido que eleva muito o nome do estado de Sergipe e construído dentro de campo com muita inteligência, com muita resiliência e com muita força. O Itabaiana mostrou muita força ao longo da competição. Foi o líder de sua chave, um dos melhores times da primeira fase. Não chegou onde está por acaso. Construiu uma grande campanha e agora colhe seus frutos. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise do jogo e de uma forma mais ampla aí sobre a importância desse acesso para o Itabaiana. Teremos mais conteúdos aqui, né? Primeiro porque o Itabaiana ainda joga, né? Tem aí a semifinal da Série D contra o Retrô e depois que a gente vai fazer aí a retrospectiva, vamos falar um pouco mais de algumas questões aí, de alguns detalhes envolvendo o Itabaiana e esse acesso. Tem muita coisa pra gente explorar, comentar e eu conto também com a audiência de vocês. Mais uma vez peço, né, para você que chegou até aqui, que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações, espalhe esse vídeo pra galera. Você que é torcedor do Itabaiana, espalhe para outros torcedores também. Você que é torcedor e tá chegando agora, se inscreva no canal, né? Tô sempre tentando aí manter essa periodicidade, produzindo conteúdos analíticos, falando do futebol sergipano, com essa análise com profundidade sempre, que é o que a gente busca trazer aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Parabéns mais uma vez ao Itabaiana pelo acesso e a gente se vê numa próxima. Valeu!